Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Abel aparece e tira alguns tópicos a limpo no Vasco da Gama antes de estreia no Campeonato Brasileiro. O diretor técnico do Vasco, o experiente Abel Braga, tratou de dar uma coletiva ainda na última quinta-feira e esclarecer alguns pontos que ficaram em aberto com a torcida vascaína e toda a imprensa que esteve presente para acompanhar a coletiva dada pelo profissional vascaíno. O ex-treinador ainda comentou também sobre situações de jogadores, treinador e eliminação do Vasco no Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Em específico, ele tratou de falar também sobre a situação do experiente meia Nenê, que está em fim de contrato e ainda não se sabe se irá renovar ou não até o restante da temporada. Desejo do jogador é continuar pelo menos até o fim do ano atuando pelo Cruz Maltino, mesmo não estando mais entre os titulares na equipe do treinador vascaíno nesta temporada de 2023. Abre aspas, o Nenê vai ter uma conversa na sexta com o Paulo Brax. Nós sabemos o que ele representa também para o Cruz Maltino. Ao torcedor, o Nenê não é mais um menino, mas se eu falar só da importância dele neste quesito de motivação, eu estaria sendo bastante injusto também com os outros jogadores experientes, como Conceição e Edmar. O próprio Léo, que é um jovem, eu não conhecia essa liderança dele, e eu o lancei na equipe do Fluminense, fecha aspas, disse Abel ao falar sobre a situação do camisa 10 atual do Vasco, meia Nenê, que vai fazer 42 anos de idade ainda neste ano de 2023 e tem seus últimos jogos de contrato com o Vasco na temporada de 2023. O meia tem um acordo verbal para estar ingressando na equipe de staff do Vasco, ou seja, após o encerramento da carreira ele terá uma oportunidade de se tornar uma espécie de dirigente para agregar valor com toda a sua experiência no mundo do futebol. Lembrando que Nenê também já passou por diversos clubes de fora do Brasil e tem muita experiência a agregar principalmente aos jovens do Vasco, que são formados nas categorias de base e que com grande frequência são lançados à equipe profissional. O jogador também tem realizado alguns cursos diretamente na CBF em busca de licenças para atuar como dirigente e em mais específico no lugar nas categorias de base Cruz Maltino. Abel ainda comentou sobre a pauta de Barbieri em relação a toda a pressão exercida após as eliminações na Copa do Brasil. Ele também criticou as quedas vascaínas recentes na Copa do Brasil, principalmente contra a equipe do ABC, e destacou como horrível a campanha nesta eliminação na principal competição eliminatória no futebol brasileiro. Imprensa do Rio Grande do Sul repercute possível busca do Vasco por jogador de Renato Gaúcho. Isso mesmo, o Vasco está atento ao mercado da bola nesses últimos dias, na esperança de conseguir contratar e pescar alguma oportunidade de mercado antes do início do Campeonato Brasileiro. Todos os torcedores sabem da necessidade da equipe de se reforçar, principalmente para o setor de ataque, que carece de algumas opções a mais, principalmente no banco de reservas, os jogadores que até mesmo cheguem para assumir lugar na titularidade no elenco vascaíno e plantel de Maurício Barbieri, que terá aí 38 oportunidades durante o Campeonato Brasileiro, única competição que restou para estar executando uma boa campanha no Campeonato Nacional, onde o Vasco ficou longe da elite durante os últimos 2 anos por estar disputando a segunda divisão. Com o retorno à elite, o investimento por parte da 777 Partners, recém-detentora aí agora das ações vascaínas, fizeram com que a equipe gastasse mais de 100 milhões de reais na contratação de atletas e fortalecesse o nível. Mesmo assim, a equipe liderada por
Maurício Barbieri, no comando técnico, ainda busca algumas peças, e o meia atacante Ferreirinha, que atualmente não vem sendo nem titular na equipe de Renato Portaluppi no Grêmio, foi uma das pautas na equipe do Vasco. Cruz Maltino chegou a oferecer cerca de 2 milhões de euros, porém que prontamente foram recusados pela equipe do Grêmio, que mesmo vendo o jogador ser banco de reservas neste momento, Vele acredita que o jogador pode ajudar durante a temporada e apenas uma saída será considerada para o futebol do exterior. A imprensa do Sul tem noticiado por diversas vezes também algumas investidas do Vasco e procuras pelo atleta de 26 anos de idade. Além do atacante Ferreirinha, os atacantes Daverson do Cuiabá e também Navarro do Palmeiras foram comentados. Porém, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, eles não estão nem na pauta do Vasco quando o assunto é contratações, ou seja, os jogadores devem não interessar ao Vasco para o restante do ano de 2023, sabendo mesmo assim que a equipe busca reforços para este setor, em específico de ataque. Experiente e destaque por liderança no Vasco, o jogador pode se aproximar de despedida muito em breve. O zagueiro Anderson Conceição, sem dúvidas, foi um importante jogador no quesito liderança ainda no ano passado, quando o Vasco estava disputando a Série B de 2022. O jogador declarado vascaíno chegou ainda no início da temporada de 2022 e se mostrou bem à vontade e logo conseguiu se destacar em toda a sua raça demonstrada em campo e no quesito liderança. Por muitas rodadas durante o campeonato da segunda divisão, ele esteve carregando a braçadeira de capitão, e isso fez também pelo fato de ser um dos mais experientes daquele elenco, estivesse agregando bastante no nível de experiência. Atualmente com 33 anos de idade, ele não vem sendo tão utilizado na temporada de 2023 e renovou seu contrato devido a uma cláusula de meta atingida em relação também à promoção à Série A. O jogador recentemente recebeu uma proposta do futebol nordestino. O CRB enviou a melhor proposta possível entre as outras equipes também que estiveram interessadas no jogador de 33 anos. Um acerto parece bem próximo de ser concluído ainda de maneira breve. Ele chegou a fazer pouquíssimas partidas como titular na equipe em 2023, após ser totalmente reformulada, e ele ser um dos poucos jogadores remanescentes daquele elenco de 2022 e que conseguiu conquistar o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Ainda no ano passado, foram cerca de 50 jogos atuando pelo Vasco com um gol marcado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.